Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que tenhamos, como sempre, uma noite de muito aprendizado, de muita paz, equilíbrio e que nos traga aquela alegria interior que procuramos, né? E muitas vezes a gente acaba enchendo o dia de coisas muitas coisas para fazer e no final da tarde a gente não está contente, está pelo menos cansado. E uma palestra que possa nos trazer pelo menos uma palavra, algo que nós estávamos a procurar durante o dia, é um conforto, sabendo que ela foi estudada pela doutrina do nosso Mestre Jesus, que é a doutrina do amor, né? Do carinho, da ternura, da afabilidade, da doçura. Então, quando nós fazemos todas essas misturas de ingredientes, nós encontramos o colágeno da alegria, que é esse que faz a curva mais perfeita do rosto, que é o nosso sorriso. Então, que possamos hoje encontrar essas palavras belas e nos encantar conosco, porque o encanto de toda essa natureza, o encanto do mundo que vivemos, somos nós mesmos, são seres que neles habitam. E quanto mais estivermos harmonizados conosco, com o próximo, né, com todos os seres vivos, digamos assim, os nossos pequenos irmãos, que são os animais, quando nós estivermos harmonizados com tudo isso, nós estaremos certamente a um passo da receita da beleza interior. Então, vamos hoje ouvir algumas palavras, algumas coisas, estudar juntos. Tem coisa melhor do que estudar com amigos? E é assim que nós, do Educandário Espírita Joana d'Arc, trabalhadores, vemos cada um de vocês, os internautas, aqueles que aparecem uma vez ou outra para ouvir uma palestra, aqueles que vão ou foram uma vez ou outra. É assim que nós vemos amigos que, quando se reencontram, cabe tudo num abraço. Ou melhor dizendo aqui para o lado do Nordeste, cabe tudo num cheiro, né? Então, meu nome é Luciane Paz, sou trabalhadora desta Casa de Oração e Trabalho e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para estudarmos juntos. O tema proposto foi o porquê de fazer o bem. Essa proposta do porquê de fazer o bem, ela vem atrelada a uma série de ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Um deles é de que existe, inevitavelmente, a lei do retorno. Então, tudo aquilo que você coloca para, para o mundo, você vai receber em troca. E muitas vezes ele não vem na mesma proporção, ele sempre vem a maior. Então, é esse o cuidado que todos os templos religiosos, que todos os líderes religiosos devem ter ao promover aquilo que o ser humano tem de mais voluptuoso, de mais volumoso dentro de si. Porque se alguma palavra que for dita promover o seu lado menos educado harmonicamente, com certeza você vai ter proporções lá na frente não muito agradáveis. E quando você promove o lado bom, com certeza você vai ter coisas muito agradáveis. O lado bom das coisas é o correio do tempo. Quando você lança uma palavra boa ou uma ação boa, é como se ela rodasse. Fique no centro, imagine ela indo de casa em casa, batendo, como os carteiros de antigamente. Alguém está fazendo uma coisa boa e alguém grita lá da porta: que Deus abençoe. Aí ele bate em outra casa. Que Deus traga felicidade. Aí bate na outra. Que Deus dê muitos e muitos anos de alegria a essa pessoa que fez isso. Quando você vai observar aquela caixinha que o correio do tempo lhe trouxe, vai estar cheia de coisas boas. E é assim que funciona a lei do retorno.
Por isso que é bem melhor fazer o bem pelo bem do que proporcionar momentos não muito agradáveis. Mas como é que eu sei que este bem existe? Em muitas situações, o bem que nós enxergamos não é o bem que poderia ser ao próximo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você acha que está fazendo um bem e não está, mas mesmo achando que você não está fazendo bem, se houver a possibilidade, para você, faça. Porque seremos cobrados sempre por nossa consciência e não pela consciência do próximo que está ali a observar os nossos atos e atitudes. É importante para nós essa, se apoderar desse bem que nós temos. Ele é um bem evolutivo. Fazer o bem é uma evolução. Ele também evolui. Se antes, para fazer o bem, observava, eu vou ajudar aquele ali, ó. Ele não trabalha, não procura emprego, tá aí o tempo todo, eu vou ajudar? Não, não vou ajudar, não. Ou então, tome isso aí para tu, ó, qualquer coisinha. Daqui a um tempo você passa por ele. Você já frequentou alguns locais, alguns templos religiosos, você já leu alguns livros, passou por algumas situações que não foram agradáveis, porém decisivas em sua vida. Aí você passa por aquela pessoa e ela estende a mão. E você diz: aqui está, meu irmão, vá na paz. Percebe como o diálogo entre você e você mesmo mudou? Que antes você ficava com você. Olha ali, ele não trabalha, não faz nada, não tem nada, e agora você já está diferente. O que significa isso? Que conforme eu evoluo, os sentimentos bons em mim também vão evoluindo. Então, a importância de estarmos sempre observando os nossos atos e atitudes, porque nós iremos entregar os nossos atos e atitudes a nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos, à sociedade de uma maneira geral. De uma maneira geral, somos seres sociáveis. Se assim não fôssemos, vivíamos isolados, cada um em sua ilha, mas nós precisamos do outro. A importância de ouvir o outro. Hoje se fala em filosofia para as crianças na escola, desde do pré, ali que nós conhecemos como prézinho, desde da unidade de infantil até todo o decorrer escolar. Por quê? A importância de ensinar filosofia para uma criança, para que ela possa ouvir o outro. Quando um professor conta uma história ali no meio daquelas criancinhas todas pequenininhas de fraldinhas, e todas elas querem falar alguma coisa, se elas estiverem com um ano e meio, dois, algumas que já estão falando, vão querer falar. Então aí nós ensinamos que ela tem que ficar quieta enquanto o outro está falando. Veja só que interessante, o filosofar. Você tem que ficar quieta, observar o outro falar. Então ela cresce daquela forma, já domando a ansiedade interior. E isso é de fundamental importância. Por quê? Porque ela começa a evoluir o sentimento de olhar para o outro. Então, tudo que foi preparado para o nosso bem-estar foi colocado no momento certo. A vinda dos filósofos até nós para mostrar, né, o valor do questionamento, do porquê das coisas, não é? Quando vieram os sacerdotes, quando vieram as sacerdotisas, quando vieram aqueles que entendiam de plantas. Então, tudo isso foi fundamental para termos hoje uma medicina tecnológica, uma medicina que nos ajude, para termos hoje profissionais, terapeutas comprometidos com a saúde mental das pessoas. Então, tudo isso é promoção de bem e tudo isso é evolução do bem e que deve ser vista com a maior gratidão possível. Gratidão por termos passado por tudo que passamos.
Gratidão por hoje estarmos aqui. É uma palavra que ela vai entrar para o nosso vocabulário de uma maneira muito positiva para nos auxiliar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma cartilha, se pode dizer assim, de ensinamentos para viver melhor. Nós temos várias pessoas têm esse ensinamento. Foi a maneira que Jesus achou para deixar para nós. Não tanto somente os livros, mas a convivência. Nem todas as pessoas têm acesso a livros para leitura, nem todas as pessoas tiveram o acesso a aprender a ler, a aprender a escrever, e elas devem ser respeitadas em todo o seu contexto. Porque todos nós temos acesso à evolução. E talvez ela venha ali como voluntária na tua família, no teu grupo de amigos, para te ensinar a ser melhor. Porque quem não tem acesso a certos tipos de, digamos assim, de aprimoramentos que nós temos da nossa vida social, são pessoas muito observadoras, né? Vá perguntar a uma pessoa que não tem uma boa leitura para fazer uma conta. Ah, eu erro de primeira e com certeza ela não erra. Com certeza em absoluto. Tem uma memória ótima. Uma das grandes percussoras de saúde mental que fala de autismo, ela tem um estudo sobre animais, que ela diz que os animais sofriam muito para irem ao matadouro. Então ela pediu para que uma amiga fosse observar. Ela não pediu para mais ninguém. Ela fez um experimento onde eles ficavam em círculo, né, para poder ir, para não ir com tanta sentindo aquele amargo daquele momento, né? Então, ela poderia ter chamado qualquer pessoa, mas ela chamou uma deficiente visual. E a deficiente, quando passava e tocava, ela falava, ela sentia cada coisa, ela dizia, essa madeira, ela é roliça, ela é boa, esse local é muito bonito, né? Esse chão está muito bom. Então, ela observou tudo que uma pessoa normal não teria condições de observar. Uma pessoa normal, entre aspas, eu digo assim, que não tem a deficiência visual, não teria condições de observar. Porque ela olha as coisas pelo coração, pelos sentimentos, né? E isso nos traz essa alegria de saber que bom que existem pessoas que não podem nos mostrar esse lado. Mas voltando ao início da nossa conversa aqui, eu coloquei sobre Deus junta. Ele faz de uma maneira muito positiva o casamento. O casamento é um exercício extraordinário, extraordinário. E não precisa ser o casamento de papel. O casamento do papel é uma invenção humana. Ela já vem de muitos anos para unir unir o que cada um tem de bem e ali fazer como se fosse uma base para que a pessoa possa se estruturar. Então fazia-se um contrato para que essa estrutura perdurasse, para que ela tivesse uma estrutura maior. E por isso se tem o contrato de casamento. É importante a gente entender isso, né? E a aliança é a percepção social de que os dois estão ali unidos em um relacionamento, não é isso? E se ela está do lado esquerdo, considera-se que do lado esquerdo é a linha, é onde vinha antigamente, né? Eles tinham esse pensamento que era o lado que liga ao coração. Por isso a aliança é do lado esquerdo. São muitas mitologias, são muitas coisas que as pessoas inventam, às vezes mitologia, às vezes inventam uma outra coisa, mas na verdade o que Deus quis dar para todos nós foi uma oportunidade de ter em um só pacote o que ele precisa para uma reencarnação: tolerância, paciência,
amor, carinho, ternura, afabilidade, doçura, companheirismo, amizade e irmandade. Nós passamos por esses sentimentos no tempo que você vive. Às vezes você não consegue tolerar o outro. Vai aparecer lá na frente situações onde você vai evoluir esse sentimento de tolerância e você vai encontrar alguém que você vai tolerar mais. Em muitas situações ele não é tão assim como o primeiro, mas é um nível que você tem que passar. E nós vamos aos poucos evoluindo os sentimentos dentro de nós, para que possamos ter uma integridade maior. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, define para nós a lei de amor. Ela diz assim: o amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Alenta o indivíduo, impulsiona-o para frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, ei-lo, o amor, direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que permite desabrochar qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco do qual pousa em triunfo. Maravilhosa Joana de Ângeles. Quando ela diz nesse final, sustentando em todos os embates aqueles que permite desabrochar qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco, do qual pousa em triunfo. Aí a gente pega essas palavras bem lindas e a gente transforma ela. Vamos colocá-la em miúdos. O amor cobre uma multidão de pecados. E nós colocamos ele em nossa vida. Será que cobre mesmo? Será que faz feito um lençol em cima da louça suja, em cima da pia? Ele cobre, mas eles estão lá. E vai depender do amadurecimento de cada um a melhora. Vai depender do amadurecimento meu, o seu, estarmos melhor ali. Conseguirmos passar por tudo isso e ainda amar. O creme de beleza para toda pessoa, para todo ser humano, é fazer o bem a si e ao próximo. É amar-se, tão verdadeiro. Importante amar-se. Se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Eu vou amar o próximo na minha medida. E qual é a minha medida? Às vezes eu não me sinto tão bem comigo. Não estou muito satisfeita. Então você vai fazer o bem ao próximo sempre na sua medida. Aumente a sua medida de amor a você para que você comece a aumentar a medida de amor ao próximo. É assim. Você tem que se amar pelo que você é. Esqueça aquelas fórmulas milagrosas de beleza. Se possível, vá a um dermatologista. Existem tantas e tantas fórmulas que você pode tomar, vitaminas que nós vamos perdendo no decorrer do tempo e que são necessárias repor. E ali ele vai lhe orientar. Mas tenha a plena certeza de que a curva mais bonita do corpo é a do sorriso. Ela é que deixa você mais bonita. É ela que vai te deixar feliz diante de um ato bom que você fez. É ela que vai promover, por exemplo, o sorriso do outro. Esta curva, ela foi desenhada por alguém que quando fez
o ser em que nós estamos encarnados, ele olhou e sorriu. E nós sorrimos de volta. Esta é a grande receita para a felicidade. Um grande estudo na Universidade Harvard, dos Estados Unidos, foi buscar por que tantas pessoas se suicidavam. E existe um código de ética dentro da mídia que não pode se divulgar o suicídio, porque quando se divulga, ele aumenta. E a proporção de que ele aumenta com os exemplos. Quando se diz que alguém fez algum tipo de suicídio em estações de trens, metrôs, né? Em grandes BRs, na semana seguinte tem-se um aumento de quase 50%. Então, se não podia fazer, o que era que a gente podia fazer? O que é que eles podiam fazer, então, para diminuir essas taxas de aumento de suicídio? E eles começaram a pesquisar, ouviram muitas pessoas, fecharam um bloco de 80, mais ou menos, e ali eles foram, durante muito tempo, muitos anos, algumas pessoas desencarnaram, e as que ficaram, ele notou um certo semblante alegre, feliz. Eram pessoas que se doavam mais. Eram pessoas que entraram em algum templo religioso, seja ele qual for. Eram pessoas que estavam felizes quando faziam algo que o outro se sentia bem. E a pesquisa durou mais de 20 anos. E ao término dessa pesquisa, foi concluído que, quando nós fazemos o bem ao próximo, quando nós fazemos o outro feliz, nós ali liberamos em nosso corpo a endorfina, que nada mais é uma potente ação analgésica ao ser liberada. Ela estimula a sensação de bem-estar, conforto, melhor estado de humor e alegria, processo de produção e liberação de endorfina pela glândula hipófise acontece durante e depois de atividades físicas ou atos em prol do próximo, da humanidade, da sociedade, da sua família, seus colegas de trabalho, das pessoas que estão no ônibus, das pessoas que estão na rua. Acontece quando você se doa. Então, mais do que provado do que fazer o bem, vai nos trazer uma resposta positiva em todos os sentidos de nossas vidas. Existe a lei de atração? Posso dizer para você com garantia, não. Existe a lei do retorno. Porque senão todo mundo ia querer atrair o prêmio da loteria, né? Já pensou? A gente ia até fazer um acordo. Essa semana sou eu, a semana que vem é você, na outra semana é o outro. Existe a lei de retorno. Então, por pura inteligência espiritual que temos, vamos sempre procurar fazer o bem, atrelar o bem às coisas boas, ter essa sensação de prazer e harmonia interior em nosso ser. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, Lei de Amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco
todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa mensagem, ela foi ditada em Paris. Nosso irmão Lázaro nos trouxe em 1862. Se faz presente até hoje. É o amor quem constrói. Eu costumo dizer que quando eu vejo na televisão ou alguém mostra alguma guerra que está acontecendo em nosso planeta, eu costumo dizer que não ganha nem um povo nem outro povo. Quem ganha a guerra é a paz, porque a paz é irmã do amor. É ela quem traz essa harmonia interior, é ela quem traz essa esperança, é ela quem traz essa serenidade em nosso ser. É a paz. Quando nós amamos, nós estamos em paz. Quando nós queremos o bem, nós estamos em paz. E amar não significa aceitar tudo que nos fazem e que tirem nós desse momento de paz. Amar é amar a si mesmo em primeiro lugar. Se alguém está me prejudicando de alguma forma, dizendo coisas que não são agradáveis aos meus ouvidos, eu então me respeito e me retiro do recinto, do ambiente. Deixo que o outro fale. Eu não preciso estar a todo tempo respondendo, porque as nossas palavras a nós pertencem. As ofensas que o outro diz à minha pessoa pertencem primeiro a ele. Estão vindo do pensamento dele, da lógica de raciocínio do outro. Então eu não preciso participar, sendo que me amo tanto. Eu não posso me dar esse desfrute, digamos assim, de estar ali participando de certas ofensas. Então eu só posso amar o outro quando eu conseguir aumentar a dosagem de amor próprio. Aí eu consigo amar o outro de uma maneira positiva, de uma maneira linda, plena e de uma maneira que eu possa dividir com ele o meu sorriso de estar feliz. E assim, meus queridos irmãos, nós terminamos hoje a nossa palestra desejando a todos muita paz, muita luz, equilíbrio, harmonia, querer bem. Se o espelho de casa é pequeno, compre um grande, se olhe mais, arrume os cabelos, troque o perfume. Se o esposo não olha muito, a cor do batom não está valendo mais, compre outro. Passe um perfume diferente. Se arrume uma vez por semana para namorar com o seu parceiro. É muito importante isso. Saia com seus filhos, saia com as pessoas que você gosta. Cadê a turma dos estudos, quem fez faculdade? Cadê a turma da juventude? Cadê o grupo da juventude? Vamos dar uma atenção maior, vamos nos amar mais. Porque quem ganha com esse amor, com esse investimento próprio, somos nós em primeiro lugar, o próximo, a família, a sociedade, os amigos, o colega de trabalho, os amigos do templo religioso que você faz parte e a vida de uma maneira geral e positiva. Paz, luz, progresso espiritual para todos nós.
Que assim seja.